Você já parou para pensar como é que fica a situação, por exemplo, da família, quando o corpo de uma pessoa não é encontrado? Aí que entra morte presumida, porque a gente tem alguns tipos, eu vou te falar isso, a gente tem alguns tipos de morte, a morte real e a morte presumida. E quem vai explicar para a gente melhor agora é o advogado Dr. Marco Aurélio Alves de Oliveira, que está aqui comigo hoje. Marco Aurélio, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. E é difícil de entender, mas o direito traz aí essa situação de quando o corpo de uma pessoa não é encontrado. Por exemplo, leva-se um tempo para declarar a morte? Como é que fica essa situação? Então, Mônica, primeiramente tem que observar certos requisitos, né? Acima de tudo, o encerramento das buscas, no caso de desastres naturais, né? Encerrou-se as buscas, não encontrou sobreviventes, começa o procedimento. A presunção de morte, a primeiro momento, ela é feita com pedido feito ao judiciário, né, ao juiz, e aí verifica-se dois requisitos, com ausência e sem ausência. Com ausência é quando a pessoa simplesmente sai de casa e não volta mais. É o que o popular fala, saiu para comprar um cigarro e não voltou mais. E essa aí tem que declarar ausência para depois a morte presumida. Quando é no caso do desastre natural, que assim, a pessoa é conhecido que ela estava no local ali do desastre, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Aí foi levada pela água, né? Isso, foi levado pela água, sofreu um soterramento, não encontrou o corpo. Aí essa ausência não é necessária, aí já passa a ser para a morte presumida. Um ano, né, depois que o juiz decreta, fica ali essa administração provisória dos bens ali, com a família, né? E aí depois disso tem a sucessão provisória, que dura 10 anos, a pessoa tem que ficar 10 anos ali para presumir ausente, e depois disso decreta-se a morte presumida e é determinado o registro desse óbito perante o cartório de registro civil. Então é preciso respeitar esse tempo. Então o que você explicou para a gente que nesse um ano o corpo da pessoa não apareceu, a família tem como administrar esses bens. Aí, por exemplo, pode vender se tem imóvel, pode alugar, pode vender o carro. Isso é permitido nesse prazo de tempo até que seja declarada a morte? No primeiro momento não, porque aí é feito primeiramente a arrecadação dos bens. Vai levantar todos os bens que esse morto presumido detém, né? E aí vai nomear uma pessoa ali, um interessado, seja o cônjuge, filhos, ou qualquer interessado ali, ou mesmo por iniciativa no Ministério Público. E aí, feita essa arrecadação, depois tem, igual eu falei, tem a sucessão provisória. Mas ainda não é possível fazer a venda, porque aí tem que aguardar esse período, aí tem a administração. Aí pode ocorrer aí a percepção dos frutos, né? Aluguel, investimentos, né? Podem ser dado andamento nos investimentos aí que foram feitos pelo morto presumido, mas nesse primeiro momento não pode vender. Só mediante autorização judicial, por exemplo. É necessário para pagar uma despesa, aí pede-se autorização judicial, que é uma ação de alvará, e o juiz autoriza e faz a venda desde que direcionado para aquela despesa específica, né? Não é simplesmente para converter em renda para os herdeiros. E aí, no caso, você está explicando em relação às pessoas, né, que, por exemplo, são vítimas, como ele disse, de um desastre, uma queda de um avião, enchentes ou algum outro tipo de situação em que a pessoa estava em perigo de vida, né, e que se presume que ela morreu. E aí, no caso dessa pessoa que sai, a gente tem alguns casos, a gente sabe de casos, né, que a pessoa simplesmente sumiu, desapareceu, não levou praticamente nada. É ao mesmo tempo em relação a essa morte presumida por algum acidente, doutor Marco Aurélio? Não, aí nesse caso tem uma diferençazinha, porque vai depender da situação. Se ele não deixou nenhum representante, um ano depois desse desaparecimento já podem ser dados os próximos passos, né, para a declaração de ausência. Aí nesse caso é necessário
a declaração de ausência, com reunião de documentos, né? Algo assim, alguma coisa que ele não tenha comunicado à família, provas, né? Hoje em dia com as redes sociais, com o WhatsApp, né? Mostrar que não tem mais contato, que a pessoa desapareceu, não informou onde que está. Se a pessoa deixou um procurador para gerir os bens, aí já passa para 3 anos, que aí já aquela questão de desaparecimento pura e simplesmente já deixa um pouquinho de existir. Que aí pressupõe que a pessoa desapareceu de caso pensado mesmo e deixou alguém para representar e para gerir os bens, né? É importante que a gente saiba desse tipo de situação, por mais difícil o entendimento que seja, mas você deixou aqui de uma forma clara, para poder resolver essas situações na forma prática também, para evitar outro tipo de sofrimento, não é, doutor Marco Aurélio? Sim, porque assim, além da ausência, né, daquela angústia que o familiar fica, né, onde que está meu familiar, se ele morreu, se ele está sofrendo, se ele está em algum outro lugar, sem memórias, né? Passa também a gestão dos bens, né? Porque, por exemplo, casas ficam ali impossibilitadas de serem locadas, bens móveis, né, que ficam às vezes deteriorando ali sem a pessoa saber o que pode fazer ou não. Então isso aí tudo vem para trazer assim uma segurança para esses familiares, né, o que eles podem fazer. E ao final disso tudo, se realmente for declarada a morte presumida, eles poderem fazer a sucessão, né? Seguir a vida e cada herdeiro ficar com uma parte desses bens, né? Por isso que a gente quis trazer esse assunto aqui, porque é importante ter esse tipo de informação, porque a vida é imprevisto, né? Sim. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de informação para poder tomar as providências. Por isso eu agradeço ao Dr. Marco Aurélio Oliveira, que esteve aqui com a gente hoje e explicou mais sobre morte presumida. Muito obrigada, viu, Dr. Marco Aurélio? Boa semana. Eu agradeço a oportunidade, uma boa semana a todos. Muito obrigada.